Castelo Branco era uma cidade tranquila, onde todos conheciam todos e o cotidiano parecia seguir o mesmo ritmo lento de sempre. Nessa cidade pacata morava o seu Pará, um homem simples de 48 anos que vivia em uma casa modesta com a sua filha Maria e seus 2 netos, João e Clara. Seu Pará era conhecido por sua rotina pacífica, sempre presente para sua família e seus vizinhos, com um sorriso acolhedor e uma vida sem grandes surpresas. Todos os dias, por volta das 8 horas, seu Pará vestia sua tradicional camisa azul, calças jeans claras e chinelos desgastados e ia até a padaria para comprar pães fresquinhos. O padeiro já sabia o pedido dele de cor: 6 pãezinhos. Seu Pará fazia esse caminho diariamente e tudo parecia normal, até o fatídico dia em que ele desapareceu. Naquele dia, como de costume, seu Pará saiu de casa com a mesma roupa, rumo à padaria. Maria olhou pela janela enquanto ele partia, acreditando que ele voltaria em poucos minutos, como fazia sempre. Mas dessa vez, seu Pará nunca mais voltou. As horas passaram e a preocupação começou a crescer. Primeiro, Maria achou que ele poderia ter se distraído com algum conhecido. Mas conforme a tarde se aproximava e ainda não havia notícias dele, a ansiedade virou desespero. A polícia foi chamada, buscas foram feitas por toda a cidade, mas nenhum vestígio do seu Pará foi encontrado. Era como se ele tivesse desaparecido no ar, como um estalar de dedos. Os dias logo se transformaram em semanas desesperadoras e meses sem qualquer sinal. A cidade foi tomada por um misto de luto e mistério, com várias teorias surgindo sobre o desaparecimento do homem que saiu para comprar um pão e nunca mais foi visto. Com o tempo, 3 teorias principais surgiram sobre o sumiço do seu Pará. A primeira era a teoria do prêmio milionário. Alguns acreditavam que ele havia ganhado um prêmio milionário, como na loteria, e decidido fugir da vida simples sem contar a ninguém, vivendo em algum lugar distante com todo o conforto que o dinheiro poderia oferecer. A segunda era a teoria da abdução alienígena. Alguns moradores juravam ter visto luzes estranhas no céu daquela manhã do seu desaparecimento, alimentando essa teoria maluca, mas intrigante, de que ele poderia ter sido abduzido por alienígenas no meio do dia, e isso justificaria o sumiço do nada do seu Pará. A terceira e última teoria era a teoria da viagem no tempo. Essa era popular entre os mais jovens e sugeria que o seu Pará tinha viajado no tempo. Talvez ele tivesse atravessado algum portal invisível que o levou para outra época. E foi por isso que nunca mais se ouviu falar dele. As especulações continuaram por anos, mas nenhuma evidência surgiu. Seu Pará, para muitos, havia se tornado apenas uma lenda local. 20 anos haviam se passado e Castelo Branco tinha aprendido a conviver com o mistério do seu Pará. Até que, em uma tranquila manhã de domingo, algo inimaginável aconteceu. Maria, agora com mais de 40 anos, marcada pelas cicatrizes do tempo e pela ausência do pai, abriu a porta da casa como fazia todos os dias. Mas dessa vez, o que ela viu do outro lado a fez perder o fôlego. Parado, em frente à casa, entre a luz fraca da manhã, estava seu Pará. Ele estava ali, como um fantasma que o tempo havia esquecido. Seu rosto estava marcado por rugas profundas, o cabelo antes mais escuro agora já era grisalho. Mas o que fez o coração de Maria acelerar foi algo ainda mais perturbador. Ele vestia exatamente as mesmas roupas de 20 anos atrás. A camisa azul, a calça jeans clara e os chinelos velhos, intactos, intocados pelo tempo. Seu Pará olhou para Maria com uma serenidade perturbadora, como se nada de anormal tivesse acontecido,
como se ele tivesse saído de casa minutos atrás, sem perceber que 2 décadas haviam passado. Ele não entendia a expressão de choque no rosto dela, nem o silêncio aterrorizante que tomou conta de toda a rua. Logo Maria, os netos e toda a vizinhança estavam ao redor, boquiabertos. Onde ele esteve durante todos esses anos? Como ele pôde simplesmente aparecer assim, sem aviso, sem explicação? E o mais inexplicável, porque ele estava com as mesmas roupas, sem se lembrar de nada, como se o tempo tivesse parado para ele, mas não para o mundo. Com o inesperado retorno do seu Pará, as antigas teorias sobre o seu desaparecimento voltaram a circular, mas agora com uma intensidade assustadora. A polícia reabriu o caso, mergulhando novamente em perguntas sem respostas. Mas o que chocava a todos era o fato de seu Pará simplesmente não saber o que tinha acontecido. Para ele, os 20 anos desapareceram em um piscar de olhos, como se o tempo tivesse sido roubado. As especulações tomaram conta da cidade e as teorias voltaram com força total, cada uma mais perturbadora que a outra. Será que ele havia ganhado um prêmio milionário, vivendo escondido todo esse tempo em luxo e segredo, apenas para retornar por razões desconhecidas à sua vida antiga? Ou algo ainda mais sinistro teria ocorrido? Teria ele sido levado por alienígenas, submetido a experimentos misteriosos e agora devolvido à Terra após um longo período de estudo? E o mais aterrorizante, e se ele realmente tivesse viajado no tempo, sem perceber que o mundo ao seu redor avançou 20 anos, enquanto ele permaneceu congelado no passado? As perguntas se acumulavam e as respostas pareciam mais distantes do que nunca. O retorno de seu Pará, que deveria trazer paz e felicidade à cidade, apenas aumentou o mistério. Agora, o enigma estava mais intrincado. E Castelo Branco, antes pacata, tornou-se o palco de um enredo incompreensível. A cidade inteira se agitava. Todos esperavam ansiosamente por uma explicação que pudesse finalmente resolver esse quebra-cabeça. Mas quanto mais investigavam, mais o mistério crescia. E afinal, o retorno do seu Pará trouxe mais dúvidas do que certezas. E agora, a história depende de você. Qual teoria faz mais sentido? 1. Será que ele realmente ganhou um prêmio milionário e desapareceu gastando toda a fortuna? 2. Ou ele foi abduzido por alienígenas? Ou 3. Ele fez uma viagem no tempo e agora está perdido entre eras? Deixe aqui nos comentários sua teoria favorita e inscreva-se no canal para não perder a parte 2 dessa história intrigante e misteriosa. O desfecho está em suas mãos.